Graças a paz, meus irmãos, chegamos aí à nossa quarta aula de MIC, Metodologia da Iniciação Científica, e na aula de hoje nós vamos abordar o assunto da leitura analítica, né? O terceiro nível de leitura aí. Nós somos do primeiro nível, que é o nível de leitura elementar, o segundo nível, nível de leitura inspecional, e agora nós chegamos ao terceiro nível, que é o nível de leitura analítica. Enquanto o nível de leitura inspecional se preocupava apenas em responder qual é o assunto do livro, sobre o que esse livro trata, sobre o que essa obra trata, agora na leitura analítica nós vamos responder a 4 perguntas que os irmãos já trabalharam com elas aí na atividade, né? Qual o assunto do livro? Nós vamos voltar nisso aqui. O que está sendo dito e como está sendo dito, né? São 2 perguntas em uma. O que está sendo dito e como está sendo dito. O que está sendo dito é verdadeiro, é verdade, o que está sendo dito. E daí? A última pergunta é: e daí? Qual a importância disso? Qual a relevância de se aprender isso? Então, repetindo aqui as 4 perguntinhas da leitura analítica. Sobre o que o livro trata, qual o assunto do livro, o que está sendo dito e como está sendo dito, se o que está sendo dito é verdadeiro, e daí? O que fazer com isso? Como isso deve ser aplicado? Então, enquanto a leitura inspecional é uma leitura mais superficial, a leitura analítica já é uma leitura mais aprofundada de uma obra, né? Todo livro tem um esqueleto aí por trás da capa e a tarefa do leitor analítico é encontrar esse esqueleto, né? Essa tarefa vai ser dividida em 3 estágios, né? Em cada estágio nós vamos responder a uma das perguntas e no terceiro estágio nós vamos responder as 2 últimas perguntas. Então, no primeiro estágio, vou corresponder às regras de 1º a 4, ele vai responder as perguntas sobre o que o livro trata, qual é o assunto do livro. As perguntas de 5 a 8 responde se o livro é verdadeiro ou não, se o que está sendo dito é verdadeiro ou não. Aliás, perdão, o que está sendo dito e como está sendo dito, né? Que é a nossa segunda perguntinha aí. E as perguntas de 9 a 15 respondem se o que está sendo dito é verdadeiro ou não, e daí o que fazer. Então, nós vamos seguir aqui essas 15 regrinhas, são as 15 regras da leitura analítica, e é importante que você esteja atento aí a elas e que você busque aplicá-las da melhor maneira possível. A primeira regra, aí nós estamos tratando da pergunta, qual o assunto desse livro, né? Primeiro estágio aí da leitura analítica. É necessário saber qual tipo de livro se está lendo e deve-se saber o mais cedo possível antes de começar a lê-lo de preferência. Então, é o tipo de livro. Se a gente quer descobrir qual é o assunto do livro, primeiro eu preciso saber que tipo de livro eu estou lendo. Aí aqui está colocado, né? Lembra que a gente falou que a leitura inspecional tinha tudo a ver com os primeiros passos aqui, com as primeiras etapas da leitura analítica? Nesse momento, a leitura inspecional ajuda muito. Por quê? Para você saber que tipo de livro que tipo de livro você tem em mãos, que tipo de obra você tem em mão, você precisa folhear, você precisa ali buscar elementos que vão te dizer a respeito daquele livro, né? E você precisa aí distinguir, você precisa ser capaz de distinguir uma categoria da outra. É preciso selecionar ou separar os livros em categorias que façam sentido, né? Não apenas categorias aí como biologia, geometria, teologia, nessas ciências diferentes, mas, por exemplo, livros teóricos, livros práticos. Eu mostrei para os irmãos na aula de leitura inspecional esse livro aqui, né? E como eu falei, ele não é apenas um livro teórico. Ele é um livro que tem sim muito da teoria, o autor vai fundamentar e reafirmar a sua tese por toda a escritura, mas ele é um livro que também aponta para a prática, né? Então ele tem esse aspecto da conduta prática do cristão. E às vezes assim, você pode classificar ele aí como um livro mais exegético, ele tem elementos mais textuais, analisa mais o texto bíblico, e isso é importante quando a gente está aí separando os livros. Então, é necessário saber qual tipo de livro se está lendo e deve-se saber o mais cedo possível antes de começar a lê-lo de preferência. Isso também, irmãos, vai fazer sentido com aquilo que eu disse já a respeito da leitura das Escrituras.
como é importante nós conhecermos a Bíblia como um todo, entendendo que a Bíblia é formada por diferentes tipos de literatura. Na Bíblia nós temos contato com diferentes tipos de livros, né? O livro de Salmos, o livro de canções e orações, ele é completamente diferente do texto de Gênesis, que é um texto totalmente narrativo. Moisés está narrando ali a origem de todas as coisas, a origem do povo especial, do povo separado de Deus. Então, enquanto em Gênesis a gente tem um texto completamente narrativo, em Salmos nós temos orações, poesias, canções. Então, são tipos diferentes de livros e que, portanto, devem ser classificados de forma diferente, né? Sabemos que a própria Bíblia aí tem uma classificação e a gente precisa nos lembrar sempre, lembrar a igreja sempre dessa classificação, para que os irmãos também saibam que nós estamos lidando com literatura, com materiais que são diferentes uns dos outros e não apenas Bíblia de qualquer maneira e não apenas dedicar uma leitura que é feita da mesma forma para Salmos, da mesma forma para Gênesis. Não, são literaturas diferentes, são textos diferentes e, portanto, devem sim ser lidos de maneiras diferentes. Há elementos dentro de cada obra, né, que podem nos ajudar a identificar, por exemplo, se uma obra é mais teórica ou mais prática, né? Está aí na apostila dos irmãos. Expressões como deve, tem de, bom, mal, fins, meios, são expressões que caracterizam geralmente um livro prático, que diz que algo deve ser feito e esse é o jeito certo de fazer isso, ou é a melhor maneira de se fazer, como fim a ser buscado, como meio a ser preferido. Em contrapartida, o livro teórico vai dizer que algo é, não que deve ou tem de ser. Ele demonstra que algo é verdadeiro, fato, né? E não que as coisas serão melhores se feitas dessa ou de outra maneira. Então, e como eu mostrei com o exemplo do Gregor Bill, há livros que são um pouco dos dois, né? A subdivisão tradicional de livros teóricos, sobre os livros teóricos agora, há uma subdivisão clássica deles, né? Que é História, Ciência e Filosofia. Essa é a subdivisão tradicional, a subdivisão clássica dos livros teóricos. A essência da história é a narração. Então, os livros históricos têm mais a ver com narrativa, né? Geralmente, a palavra história aparece no título ou é possível descobrir na contracapa ou no sumário período histórico abordado pela obra. Ou seja, através da leitura inspecional. A gente usa aqui a leitura inspecional para ver, para identificar se esse livro é um livro que é subcategorizado ali dentro da categoria de história ou não. Falando apenas a respeito de livros teóricos, ok? Outra subdivisão dos livros teóricos é a ciência. O cientista busca por leis ou generalizações. A palavra ciência às vezes aparece, mas o mais comum é aparecer o nome de algum assunto científico, como psicologia, geologia, física. E a filosofia é semelhante à ciência e distinta da história, no sentido de que busca verdades gerais em vez de relatos de eventos específicos. Ou seja, a ciência também busca fatos, né? A ciência também busca resposta, perdão, a filosofia, né? Que é a terceira subdivisão. Também busca fatos, também busca certezas, também busca afirmações, mas de uma forma geral e não com relatos históricos, como é o caso dos livros históricos. Os livros podem ser categorizados basicamente em livros práticos e livros teóricos. Dentro dos livros teóricos, nós temos uma subdivisão clássica, que é História, Ciência e Filosofia. Isso nós estamos falando ainda a respeito da primeira regra da leitura analítica, que é necessário saber qual tipo de livro. Nós estamos dando aqui com o tipo de livro. A segunda regra, respondendo ainda a pergunta, qual o assunto do livro? Expresse a unidade do livro em uma única frase ou, no máximo, em algumas poucas frases, um parágrafo curto. Ilustrar melhor aqui para os irmãos essas regras aqui da leitura analítica, eu vou ter que usar um livro, uma obra que eu já li, que eu já tenha mais contato, não vai dar para ser mais a do Gregor Bill. Eu escolhi essa obra aqui do James K. A. Smith, Você é aquilo que ama.
esse livro que ele pode ser classificado aí mais como um livro teórico mesmo, ainda que ele vá apontar para muitos aspectos da prática, mas ele está lidando com questões profundas. Então, eu acho que pela profundidade com que ele lida com as coisas, é um livro mais teórico do campo da filosofia. Está falando aqui de conceitos filosóficos. Você é aquilo que você ama. E olha só, a gente tem aqui aquilo que foi dito a respeito dos livros teóricos, né? Você é aquilo que você ama, uma afirmação. Não você deve ser, você tem de ser, ele está afirmando já a sua teoria. E tem a ver também com você se torna aquilo que você adora, né? Mas esse livro aqui, ele traz a respeito dessas coisas do coração. Então, vamos lá. A segunda regra é expresse a unidade do livro em uma única frase ou máximo em algumas poucas frases. Isso significa ter de responder tão brevemente quanto possível as perguntas. O livro como um todo é sobre o quê? Dizer sobre o quê não equivale a dizer a qual tipo o livro é em questão. É preciso aprender a unidade de maneira definitiva. Há apenas uma maneira de descobrir se saísse bem. Tem de ser capaz de dizer a si mesmo ou a outras pessoas qual a unidade do livro, e em poucas palavras, se forem necessárias muitas palavras, você não captou a unidade, mas a multiplicidade. Li aqui o parágrafozinho da apostila dos irmãos a respeito da segunda regra. Esse livro trata sobre os desvios do nosso coração. Os desvios do nosso coração. Você é aquilo que você ama. Então, se eu tivesse que resumir esse livro numa única frase, ele trata dos desvios do nosso coração, ou a necessidade de colocar o nosso coração na direção correta. Necessidade de colocar o nosso coração na direção correta. Precisa ser em poucas palavras, você precisa ter a capacidade de resumir as ideias, a proposta do livro. Terceira regra, né, da leitura analítica. Exponha as partes principais do livro e mostre como elas estão relacionadas em relação ao todo, ordenando-as umas às outras e à unidade do todo. Então, o livro é como uma casa, né? A comparação feita na apostila. E os cômodos são relativamente independentes. Cada um possui sua própria estrutura e sua própria decoração, mas eles não chegam a ser separados, né? Eles são conectados. Um bom livro, assim como uma boa casa, é um arranjo organizado de partes. Aí eu poderia voltar no livro que eu já li com os irmãos aqui, né? O sumário, mas eu vou dedicar a ler o sumário desse aqui. Lembra como é que o sumário do Você se torna aquilo que adora estava todo conectado, né? Ele defendendo a tese dele no Antigo Testamento, através do judaísmo, nos evangelhos, nas epístolas de Paulo, até chegar ao Apocalipse. Então, tá tudo ali conectado. São capítulos independentes, mas o todo está conectado. A terceira regra tem a ver com isso, né? A união das partes. Exponha as partes principais do livro e mostre como elas estão ordenadas em relação a todos, ordenando umas às outras em relação à unidade ao todo. Olha só. Sumário do Você é aquilo que você ama. Primeiro capítulo, Você é aquilo que ama. Similar ao Gregor Biel, defendendo já a tese aí de cara. Aí, subtítulo, Adorar é humano. Olha só, isso é interessante. Lembra que eu falei com uma questão filosófica? Ele vai apontar como o senso religioso é algo natural do ser humano, né? Todo mundo tem esse voltar-se para a adoração. Adorar é humano. Segundo capítulo, você pode não amar aquilo que acredita amar, aprendendo a ler as liturgias seculares. Ou seja, pode ser que os nossos amores estejam enganados, né? Ou aquilo que a gente diz amar não seja de fato o que a gente diz amar. O Espírito encontra onde você estiver. Adoração histórica para uma era pós-moderna. Ele vai apontar para a história da adoração, para a forma como a igreja vem adorando. Quarta, em que história você está inserido? O arco narrativo da adoração cristã formadora. Quinto, guarde seu coração. As liturgias do lar. Sexta, ensine bem seus filhos, aprendendo de cor. E sétimo, você faz o que deseja. Liturgias vocacionais. Então, todas essas partes estão conectadas ao todo. Lembra que eu falei que a unidade é os desvios do coração ou a necessidade de ajustar o nosso coração para a direção correta? Então, olha só, ele está falando sobre a adoração e a gente precisa aprender a interpretar o mundo ao nosso redor. Você pode não amar aquilo que acredita amar. É o segundo capítulo dele. O Espírito encontra onde você estiver, né? A adoração na história da igreja. Em que história você está inserido? Como que a adoração é formativa, formadora?
Guarde o seu coração. Olha a questão de apontar o coração na direção correta. Ensine bem os seus filhos. Necessidade de passar isso adiante, né? De compartilhar esse conhecimento. E ele termina com você faz o que deseja, falando dos desejos, demonstrando como nosso amor está ligado ao nosso desejo. Então, o livro como um todo é sobre a necessidade de colocarmos nosso coração na direção correta. E o autor cumpre isso em 7 capítulos, né? Eu estou observando aqui as partes que ele mesmo dividiu, falando a respeito da adoração no lar, né? Adoração comunitária, adoração na igreja, adoração individual, como todo mundo foi criado para adoração. Então, essas são as partes nas quais ele divide o seu texto. É necessário fazer isso para a gente descobrir mais e mais a respeito do livro. Estou fazendo aqui uma leitura analítica. É claro que a leitura analítica, para eu poder falar sobre as partes do livro, não basta eu apenas ler o sumário, né? Eu falei que eu não ia fazer isso com você, aquilo que você se torna aquilo que adora, porque eu já li esse livro aqui, eu já li essa obra, eu tenho intimidade com o conteúdo dela, então eu consigo falar de uma forma mais tranquila sobre ela. A leitura analítica pressupõe que uma leitura já tenha sido feita. Pode ter sido apenas uma leitura superficial, né, como a gente viu lá na leitura inspecional, mas o ideal é que você tenha voltado nos termos mais difíceis e relido as partes mais importantes. Não é absolutamente necessário para essa terceira regra você seguir a estrutura do livro, né? A sua divisão original em capítulos. Talvez a estrutura em capítulos seja melhor que a estrutura formulada pelo leitor, mas talvez seja pior. De qualquer maneira, a questão é que o leitor tem que se delinear o livro. Então, você ter o seu esboço, você fazer o seu esboço a respeito do livro. A leitura analítica envolve isso. Eu preferi seguir os capítulos dele aqui, porque eu acredito que a divisão dele seja bem legal, né? Ele fala sobre a adoração individual, depois ele vê como a gente pode estar se enganando a respeito da nossa adoração, a respeito daquilo que a gente diz adorar. Aí ele passa para a história da igreja, vê como a adoração é formativa, como o culto é formativo. Então ele vai para casa, para o lar, né? Falando sobre as liturgias do lar aí, sobre ensinar aos filhos, e termina falando dos nossos desejos. Isso tem a ver com as partes, né? Nós vimos aí então, a primeira regra foi saber que tipo de livro. A segunda regra, qual que é a unidade, qual que é o todo, qual que é a ideia, a tese principal do livro. A terceira regra, as partes, né, que estão aí correspondendo com essa tese. A quarta regra, descubra quais foram os problemas do autor. O autor começa o livro com uma pergunta ou com um conjunto de perguntas. O livro nada mais é do que a sua resposta. Talvez o autor não diga quais eram as perguntas nem dê as respostas que são fruto da sua obra, mesmo que não as forneça, o leitor tem a obrigação de formular as perguntas o mais precisamente possível. É interessante falar sobre a obra do Smith, porque eu estou fazendo aqui, meus irmãos, a ilustração com esse livro, mas vocês podem aplicar isso a outros livros. Mas isso é necessário que você faça a leitura do livro, você conheça o livro. É necessário porque o Smith ele não vai formular um problema em si mesmo, ele vai apresentar uma pergunta bíblica. Ele começa o seu livro lembrando que quando Jesus vai curar as pessoas, o Evangelho de João narra isso, ele pergunta, né, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? E essa é a provocação dele, por isso que eu falei que esse livro é um livro de cunho mais filosófico, ele te leva mais a refletir a respeito disso, porque a pergunta que ele está nos levando a refletir através do livro, ele não traz uma resposta para ela, mas ele te faz pensar o que é que você quer. E a tese dele é de que quando você consegue responder essa pergunta, o que é que você quer, então de fato você sabe onde o seu amor está colocado, onde o seu coração está colocado, para onde você está sendo aí direcionado. Então, respondendo a esse o que é que você quer, é que você encontra a resposta daquilo que você ama. Então, a quarta regra da leitura analítica é descobrir quais foram os problemas levantados pelo autor, né? Quais foram os questionamentos que ele levanta aí no livro. E o questionamento principal do Smith aqui para o seu leitor é o que é que você quer? Ele provoca com essa pergunta, levando a gente a refletir sobre onde está o nosso amor, para onde nós estamos direcionando a nossa adoração. E aí outras perguntas podem ser feitas, né? Quais são as perguntas
principais, quais são as secundárias, quais devem ser respondidas em primeiro lugar e quais ficam para depois. Essas perguntas formam um grupo de perguntas que o objetivo é o mesmo. Juntas, elas fornecem ao leitor que as aplica o conhecimento da estrutura do livro. Quando o leitor aplicar essas regras a um livro ou qualquer texto relativamente longo e difícil, terá cumprido o primeiro estágio da leitura analítica. Então, primeiro estágio da leitura analítica, regra número 1, qual tipo de livro? Regra número 2, qual é o assunto todo do livro, qual a unidade do livro? Regra número 3, quais são as partes do livro? Regra número 4, quais são os problemas levantados pelo autor? Observando essas regras, a gente consegue responder qual é o assunto do livro. O assunto desse livro é adoração. A adoração, o assunto desse livro. Tema, né? O segundo estágio, que vai responder a pergunta o que está sendo dito e como está sendo dito, traz aí mais algumas regrinhas, as regras de 5 a 8. Então, regra número 5. Encontre as palavras mais importantes e, por meio delas, entre em acordo com o autor. O leitor deve chegar a um acordo com o autor quanto ao significado das palavras mais recorrentes e importantes da obra. Por exemplo, uma palavra que o James Smith vai usar muito aqui, e é interessante porque geralmente os livros que fazem isso já trazem esse conceito, é liturgia. Mas ele vai explicar aqui no trecho do livro, na primeira vez em que essa palavra é citada, que ele não está usando liturgia, como a gente entende aqui no Brasil e no português, como a liturgia do culto. No culto a gente tem o momento da pregação da palavra, o momento dos cânticos ou o momento do louvor, e a gente tem o momento da liturgia, que seria meio que a abertura do culto, o momento em que a gente faz a confissão de pecados. Essas coisas a gente chama tudo de liturgia. E até nos nossos boletins impressos nós colocamos lá, liturgia. Só que ele vai trazer essa ideia aqui de liturgia como o nosso culto mesmo, todo o nosso serviço prestado a Deus, a nossa vida de adoração, o corandel, né? O coração diante de Deus. Então, liturgia, o conceito dele de liturgia é um conceito que abrange toda a nossa adoração. Quais são as liturgias seculares? E ele vai até exemplificar isso trazendo o shopping como um modelo, como um local de culto. Ele vai dizer que no shopping nós temos também liturgias acontecendo ali, e é muito interessante isso. Então, você precisa encontrar essas palavras que são importantes, que são reproduzidas ou repetidas pelo autor, entender quais são os conceitos que ele está dando para elas. Porque se eu leio liturgia aqui no Smith todas as vezes como a liturgia que a gente tem nos nossos cultos no Brasil, muitas dessas coisas não vão fazer sentido. Por exemplo, quando ele diz que há liturgia no shopping. Eu vou achar estranho, assim. Como é que é possível que haja liturgia no shopping, nos lugares que as pessoas vão para comprar, para se divertir, para ver lojas? Não faz sentido. Então, é preciso você encontrar as palavras mais importantes e entrar em acordo com o autor. Marque as frases mais importantes do livro e descubra as proposições que elas contêm. Eu sou um leitor que eu tenho dificuldade para marcar livros, né? Para riscar, rabiscar livros. Mas se você consegue fazer isso fácil, é muito importante. Eu geralmente uso esses recursos que a gente tem aqui, à venda nas livrarias, né? Que a gente consegue marcar a página assim, ó. Marcar algum trecho importante. Então, a sexta regra é marcar as frases mais importantes do livro e descobrir as proposições que elas contêm. As proposições são as propostas, as teses. Quais são as teses que esses autores estão defendendo? Geralmente, essa tese aqui da capa é fundamental. Você é aquilo que você adora. Essa é uma tese que vai aparecer no livro. Uma proposta, então, as frases que contêm isso, a questão da adoração, de você se tornar semelhante ao que você adora, são frases importantes para a tese que ele está defendendo, né? Para a proposição que ele está trazendo. Regra número 7. Localize ou formule argumentos básicos do livro com base nas conexões entre as frases. Então, depois de você encontrar essas frases aí, as proposições, você vai formular os argumentos básicos do livro com a conexão das frases. Então, por que ele está dizendo aqui que você é aquilo que você ama? Por que essa frase é importante para o contexto do livro? Porque ele vai dizer, esses são os argumentos, né? Que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, citando as palavras de Jesus. Aquilo que você deseja, aquilo que sua alma deseja, o que você quer,
isso vai direcionar a sua vida. Aquilo que você almeja, isso vai direcionar a sua vida e vai te levar a se tornar aquilo. Por isso que você é aquilo que ama. E por isso você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, para que então você consiga se tornar semelhante a Ele, já que esse é o grande objetivo, conforme Paulo vai escrever aos Efésios no capítulo 5. Se tornem meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. O grande objetivo do cristão é ser um imitador de Jesus. Então, para ser um imitador de Jesus, eu preciso amar a Jesus sobre todas as coisas. Essa é a defesa do James Smith. Está dentro dos argumentos dele de acordo com você é aquilo que ama. Então, aquilo que eu amo vai direcionar o meu coração, vai direcionar a minha existência, a minha vida, vai direcionar as minhas ações. E à medida que eu ajo, eu interajo com as minhas escolhas aí diante disso, eu vou revelando o que de fato eu amo, aquilo que de fato busca o meu coração. Por isso que Jesus diz que nós não podemos amar a Deus e as riquezas. Porque quando se ama as riquezas, você vai tomando forma das riquezas. O que você vai buscar, a sua sede será por posses, bens, riquezas, tesouros, mas nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Essa é a defesa dele, essa é a regra número 7, que está também vinculada aí à sexta regra. A sexta regra, você marca as frases mais importantes, descobrindo as proposições que elas contêm. Na regra número 7, você localiza e se formula argumentos básicos, né? Com base nas conexões entre essas frases mais importantes. E a última regra desse segundo estágio, a oitava regra, é descubra quais são as soluções do autor. Então, quais são as soluções que o autor se propõe, né? O que está sendo dito e como está sendo dito? Essa é a pergunta aqui desse segundo estágio. Quais são as soluções que ele propõe? Redirecionar o nosso coração, recalibrar, alimentar o nosso coração daquilo que de fato pode direcioná-lo, colocá-lo na direção correta, né? Pode alinhar aí a bússola. Ele vai até fazer essa comparação ali, que nosso coração é como essa bússola, precisa apontar o norte correto. Então, o norte correto nós conhecemos através da palavra de Deus. Essa é a solução que ele aponta. A participação nos cultos, conhecer a história da igreja em si, aprender das liturgias culticas da igreja, né? E fazer parte disso. Então, primeiro estágio da leitura analítica, quando nós respondemos qual o assunto do livro. As regras são descobrir o tipo do livro, descobrir ali qual é a estrutura, qual é a unidade do livro, né? Qual é a defesa principal, a tese principal desse livro. Descobrir as partes desse livro, né? Como é que essas partes se comunicam com a tese e qual é o problema que está sendo levantado pelo autor. Com isso, a gente responde a primeira pergunta, qual é o assunto do livro. O segundo estágio da leitura analítica, a gente responde a pergunta do o que está sendo dito e como está sendo dito. Então, eu vou encontrar as palavras mais importantes, né, as frases mais importantes, vou localizar quais são as proposições, os argumentos que o autor está trazendo para defender a sua tese e a solução que é apresentada por ele. Isso tudo, gente, lembra lá, a gente começou a aula dizendo que a leitura analítica é uma leitura mais profunda. Não dá para fazer ali no nível da leitura superficial. Você precisa saber sobre o que você está falando. O terceiro estágio da leitura e o último é quando a gente vai responder aí as duas últimas perguntas. O que está sendo dito é verdadeiro? E daí? Como isso se aplica, né? Então, vamos lá. A nona regra é não critique até que tenha completado o delineamento e a interpretação do livro. Não diga que concorda, discorda ou que suspende o julgamento até que tenha dito entendi. Por isso que eu falei que para falar da leitura analítica eu precisava utilizar uma obra que eu já conhecia, que eu já li. Porque como é que eu vou fazer uma crítica de uma obra que eu não li? Como é que eu vou falar aqui a respeito do Gregor Biel, se eu concordo ou se eu não concordo com a tese dele, se eu não li a obra como um todo? O livro do James Smith, eu já fiz a leitura dele e por isso posso concordar, posso citar aqui com mais facilidade. Então, a crítica é a última coisa que nós vamos fazer, né? Nós vamos conseguir argumentar ou contra-argumentar, né? Trazer aí a antítese e a síntese quando nós tivermos lido a obra como um todo. Então, a nona regra é não critique até que tenha completado o delineamento e a interpretação do livro. É necessário compreender.
É necessário que você tenha entendido a mensagem do livro para então você poder falar. Não discorde de maneira competitiva, regra número 10. Lembrando, irmãos, também essas regras, né, esses modelos de leitura que a gente está trazendo aqui para os irmãos, como está colocado aí na apostila, foram tirados da obra Como Ler Livros. Por isso que essas regras aqui elas são aplicadas a qualquer tipo de livro, não essencialmente aos livros teológicos, e aí o autor coloca algumas coisas assim, como a regra número 10. Não discorde de maneira competitiva. Eu vou falar que o livro do Smith não presta porque eu não concordo com aquilo que ele deu, não concordo com a teologia dele. Um grande exemplo disso, gera muita discussão no meio teológico, é a leitura do livro A Cabana. Foi até inspiração para um filme. Muitas pessoas vão trazer ali problemas, né, teológicos com relação à apresentação que o filme faz da Trindade. Mas ele é um bom livro, é um livro que foi bem escrito, isso precisa ser dito. Então, a gente não pode discordar de maneira competitiva, discordar, criticar, sim, mas de forma honesta, mas não querendo derrubar. O livro é um bom livro, é tanto que foi adaptado para o cinema, foi adaptado em filme, porque ele é um livro que foi bem escrito, é um livro legal, ainda que a sua teologia não seja ali da mais aprimorada, né, ou não está tão de acordo com a teologia reformada como nós cremos, contudo, ele é um bom livro. Regra 11. Demonstre que reconhece a diferença entre conhecimento e opinião pessoal, apresentando boas razões para qualquer julgamento crítico que venha a fazer. Tá vendo? Todas essas regras estão ligadas uma à outra, né? A regra número 11 é você reconhecer a diferença entre conhecimento e opinião pessoal. Eu não posso criticar o James Smith pelo que eu acho dele como pastor, como pregador. Eu estou criticando essa obra. Você é aquilo que você ama. O que eu tenho a dizer a respeito desse livro? Esse é um livro excelente, excelente. Recomendo os irmãos, quando tiverem a oportunidade, leiam. Esse livro vale muito a pena. Mostre onde o autor está desinformado. Regra número 12. Regra 13. Mostre onde o autor está mal informado. Regra 14. Mostre onde o autor foi ilógico. Então, 12, 13 e 14. Onde o autor está desinformado, onde o autor está mal informado, onde o autor foi ilógico. Falei, James Smith é um PhD, né, em filosofia. Ele é um filósofo da modernidade, é um cara muito inteligente, então assim, eu não tenho de fato como colocar aqui onde ele está desinformado, onde ele está mal informado, onde ele foi ilógico. É claro que ele traz muitos elementos aqui da cultura americana, ele mora nos Estados Unidos, então ele traz muitos elementos da cultura norte-americana, né? E muitas dessas coisas não vão se aplicar no meu contexto no Brasil, e muitas coisas talvez também não se apliquem no contexto dos irmãos aí em Angola. Então, essas análises sempre precisam ser feitas por nós, mas lembrando que a regra 11 diz que a gente precisa reconhecer a diferença entre conhecimento e opinião pessoal. Então, eu vou dizer que o livro dele não é bom porque não se aplica à minha cultura, que tem elementos aqui que não se aplicam à minha cultura, eu não posso fazer isso. O livro dele é um livro excelente, contudo, eu não posso empregar tudo aquilo que ele propõe na minha cultura. Né? A gente precisa dialogar com o evangelho aí, dialogar com a cultura, como o apóstolo Paulo fez, né? Fiz-me de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Então, a gente precisa sempre lembrar disso. E a última regra, mostre onde a análise ou a explicação do autor está incompleta. Esse seria um ponto interessante que eu acabei de comentar para colocar, para aplicar nessa 15ª regra aí, que é a aplicação, né? Diz respeito à aplicação. Nem tudo que está aqui é aplicável em todas as culturas, né? Ele está escrevendo de uma perspectiva americanizada, de uma perspectiva estadunidense. Então, nem tudo que ele está escrevendo é aplicável em várias culturas. Então, nesse sentido, a explicação dele está um pouco incompleta. Ainda que esse livro ele tenha um cunho mais filosófico, como eu falei, mas é até por isso que eu prefiro classificá-lo como um livro teórico. Porque se você coloca ele na prática, você diz, então eu posso praticar tudo que ele aponta aqui? Não. Na minha cultura, pelo menos, não tem como colocar em prática todos os ensinamentos que ele traz aqui. Mas é interessante a gente pensar sobre essas coisas, né? Ele promove muito essa reflexão, leva muita gente a pensar aí, a colocar essas coisas. Todos esses passos devem ser seguidos com cautela, considerando que o objetivo do terceiro estágio não é depreciar o autor nem a sua obra, porém promover uma reflexão crítica do conteúdo apresentado pela obra e principalmente os pontos onde a apresentação foi falha.
esse tipo de análise, irmãos, de leitura analítica, ele é muito interessante de ser feito, por exemplo, quando você tem que produzir uma resenha crítica. Se um dos professores aqui do curso pedir para os irmãos, produz uma resenha crítica. Esses passos aqui são muito interessantes para serem seguidos na resenha crítica. Você vai discordar, você vai mostrar as falhas do autor, mas de uma forma acadêmica, sem ser injusto, sem levar em consideração a sua perspectiva pessoal. E sempre tem em mente que essas regras, né, são os 3 estágios aí da leitura analítica, preocupam em se responder às perguntas. Né? O primeiro estágio, regras de 1 a 4, sobre o que o livro trata, qual o assunto do livro. O segundo estágio, o que está sendo dito e como. E o terceiro estágio, o livro é verdadeiro? E daí, qual é a aplicação disso? Né? Como é que isso se aplica na minha vida? Então, novamente, a gente precisa ir, já nesses minutos finais dessa aula, olhar para as escrituras, né? Tentar aplicar aí essa leitura analítica às escrituras. É um desafio. Depois a gente responder sobre o que o livro trata, como eu falei na aula anterior, né? Entender qual é o conteúdo do livro. Procurar conhecer as partes do livro. Por exemplo, eu citei, né, o livro de Salmos, que é um livro de canções, um livro de orações. O próprio livro de Salmos, já aí pelos estudiosos, pelos hebraístas, né, já de muito tempo, foi dividido em 5 livros. Então, dentro do livro de Salmos, nós temos uma outra divisão de 5 livros. E isso não é uma coisa que a igreja colocou, mas é uma coisa que a igreja adotou, porque já havia sido feito lá atrás, desde o período dos judeus. Então, a gente precisa observar por que esses livros, por que ele foi dividido nessas partes, qual que é o conteúdo de cada uma dessas partes, sabe? O Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés. Por que Moisés dividiu esse material, já que foi todo escrito por ele ali, de Gênesis a Deuteronômio, por que ele dividiu dessa forma? Gênesis, Êxodo, a gente já tem aí a facilidade, né? Porque os livros já foram nos entregues divididos. Mas por que ele coloca dessa forma? Porque a gente tem um período lá em Gênesis. Em Gênesis, na verdade, a gente tem períodos diferentes, né? E aí, se você pega um comentário de Gênesis, você vai ver que o livro de Gênesis ele pode ser dividido do capítulo 1 ao capítulo 11, lido numa linguagem universal, toda a raça humana sendo abordada ali até a Torre de Babel. E a partir do capítulo 12, Gênesis vai falar exclusivamente do povo de Deus, Abraão. Gênesis 12, Deus entra em aliança com Abraão. Então, a partir dali, a gente tem um livro de 50 capítulos, em que apenas 11 ele trata de toda a humanidade. A partir do capítulo 12, né, são aí 39 capítulos, ele vai tratar exclusivamente do povo de Deus, da aliança de Deus com um povo especial, com um povo separado. Por que isso acontece? Tudo isso, né, apontando para o Messias. Agora, o desafio maior, acredito que seja sempre responder a última pergunta aqui desse terceiro estágio da leitura analítica. E daí? Como isso faz diferença nas nossas vidas? Como aplicar isso na vida dos irmãos da igreja? E essa nossa função como obreiros, aí, como expositores das escrituras, como líderes, como pastores, como pessoas que estão sendo formadas para isso, levar a igreja realmente a esse desafio intelectual de entender essas verdades bíblicas e de entender o porquê que o Espírito Santo, que inspirou esses autores a escreverem, os inspirou de determinadas maneiras, né? Por que utilizou de linguagem diferente, de tipos de literatura diferentes e como que isso comunica conosco hoje. Nós somos leitores diferentes, somos pessoas de culturas diferentes, de contextos diferentes, mas tudo isso fala com a gente e fala principalmente a mensagem de um Salvador. Quando Deus separa um povo através de Abraão, quando Deus faz aliança ali com Abraão, Deus já está preparando o caminho para o Messias. Em Gálatas capítulo 4, Paulo diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, quando o tempo estava preparado, quando tudo estava de acordo para a encarnação do Verbo, então esse evento sobrenatural aconteceu. E como é que isso chegou até lá? Como é que tudo isso foi sendo preparado? Desde o início, desde o princípio. Deus cria o mundo, Adão peca, isso tudo a gente só tem conhecimento lendo Gênesis.
Então, Deus cria o mundo, Adão peca, Deus separa para si um povo, Deus elege para si um povo que deveria ser santo, um povo que deveria caminhar em santidade, um povo que deveria ser fiel, ser perfeito diante dele. Israel falha aí miseravelmente em todos esses aspectos, né? Deixa a desejar de todas as formas possíveis, e Deus sempre restaurando, Deus sempre se comunicando, Deus sempre voltando-se para o seu povo, Deus chamando, né, o povo de amada minha, povo meu, povo escolhido, povo separado meu. Então, o tempo todo Deus está mostrando um relacionamento especial com os seus escolhidos, com os seus eleitos. Aí a gente já tem fundamentos para discutir predestinação, eleição incondicional, diversas das doutrinas que nós cremos, né? Então a importância de conhecermos esse tipo de literatura na Bíblia, identificarmos esses elementos, identificarmos elementos do texto, conversarmos, dialogarmos com o texto e sempre ensinarmos a igreja a fazer isso, a se aprofundar, estudar mais, não lá na busca incansável de entender o sentido da vida, como Salomão diz que ele fez em Eclesiastes, né? Busquei os livros, estudei, né? Busquei obter o conhecimento, nós já falamos disso aqui. O conhecimento que nós estamos usando aqui é para edificação do corpo, porque a função do obreiro é edificar o corpo de Cristo através da ministração da palavra. Então, lendo de forma diferente, entendendo o que é uma leitura inspecional, que é uma leitura mais superficial, a leitura do todo, entendendo que é uma leitura analítica, quando eu dialogo com a obra, quando eu dialogo com o texto, quando eu entendo os argumentos do texto, eu posso conversar melhor e expor melhor as escrituras. Então, isso aí a gente vai tudo aplicar na hora da pregação, na comunicação do evangelho. Você encontra lá em Paulo, por exemplo, as cartas que ele escreve a Romanos, aos Coríntios, são cartas maiores, e mesmo as outras, Paulo tem argumentos, proposições, afirmações teológicas muito claras. E ele vai defender essas proposições, essas afirmações, e a gente precisa de uma leitura analítica para poder entender ali quais são as propostas dele, o que ele está trazendo e como que isso vai influenciar na vida prática da igreja. E daí é sempre respondido muito claro ali nas cartas de Paulo. Então, o objetivo da gente estar discutindo essas coisas aqui na nossa aula de metodologia é aplicarmos também a nossa comunicação do Evangelho, a nossa comunicação da Palavra de Deus e continuarmos aí labutando para edificar o corpo de Cristo. Deus abençoe os irmãos, tenha misericórdia de nós, nos ajude aí a cumprir essa tarefa a cada dia.